Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Culto de domingo, último culto de 2025, 28 de dezembro de 2025. Eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Esther. Vamos ler o capítulo 6, a partir do verso 1. Livro de Esther, capítulo 6, vamos ler a partir do verso 1. Enquanto você procura aí, quero agradecer a Deus, glorificando pela vida do pastor Rodrigo e da pastora Leila. Muito obrigado, pastores, mais uma vez pelo convite de estar aqui ministrando nessa casa de Deus abençoada. Aleluia! E cumprimentando também os demais membros que aqui servem com tanto amor e dedicação ao nosso Senhor. Livro de Esther, capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Que diz assim: naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã, e Ateres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se importasse a Mordecai na boca que Amã lhe tinha preparado. Os servos do rei disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Mais adiante, no capítulo 7, vamos ao verso 10, que diz assim: enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparada para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Você pode se sentar. Aleluia, glória a Deus. Amados, quando eu recebi essa grande incumbência de pregar no último culto de domingo de 2025, o Espírito Santo tocou no meu coração para trazer essa palavra com o tema Deus de reviravoltas. É a mensagem que eu quero trazer para você esta noite. Quando Deus muda a história em uma noite, como aconteceu com Mordecai. Como no texto que acabamos de ler, para quem conhece a história, a rainha Esther era uma rainha certa, no lugar certo, no momento certo, para salvar o povo judeu. E aí Deus tinha dado uma grande incumbência a ela, a incumbência de honrar e salvar o povo judeu que estava com um decreto de morte.
Mas isso vai acontecer bem adiante dessa história que nós acabamos de ler. Primeiramente, Mordecai, ele tinha honrado ao nosso Senhor quando ele desobedeceu uma ordem do homem de se curvar a Amã. Ele disse: não, o único a quem eu me curvo é Deus, é o meu Senhor. Eu não vou me ajoelhar diante de ti. Mordecai correu um grande risco, o risco de ir para a forca. Amã ali, um homem de confiança do rei Assuero, preparou tudo para enforcar a Mordecai. Ele preparou uma forca de 20 metros de altura, próximo da sua casa, e ali ficou muito ferido, com muita raiva, e preparou tudo para ir diante do rei Assuero e enforcar aquela pessoa que não tinha se curvado na sua presença. Uma pessoa que escolheu obedecer ao nosso Senhor. E a palavra diz que, em dada noite, o rei Assuero não conseguiu dormir. Ele ficou incomodado. Ele disse aos funcionários dele: tragam um livro onde se façam todas as anotações do reino. Eu quero dar uma lida, eu quero saber o que tem aí, para que eu consiga dormir. Leia aí para mim, abre aí aleatoriamente, e leiam aí para mim algo para que eu possa pegar no sono. Nosso Deus prepara tudo, amados. Ele prepara tudo quando Ele quer nos honrar. Aqueles que são fiéis a Ele. Mordecai tinha sido fiel a Deus, não tinha se curvado ao homem, porque ele disse que grande é o meu Deus, somente a Ele eu me curvo. E olha só, naquela noite, os funcionários abriram o livro justamente na página onde caiu, e Mordecai tinha descoberto uma conspiração contra o rei Assuero. Mordecai tinha descoberto uma conspiração de alguns eunucos que queriam matar o rei. Duas pessoas que serviam o rei tinham uma trama para matá-lo. E quando ele descobriu, essa trama caiu por terra. E foi anotado no livro do rei essa honraria, essa glória de Mordecai de salvar a vida do rei. Mas só que o rei não honrou pessoalmente. Foi apenas ali anotado. E quando naquela noite o rei abre aí o livro, eu quero saber do que tem anotado aí para que eu possa pegar no sono. Abriu justamente no que Mordecai tinha feito pela vida do rei. Ele tinha salvo a vida do rei daquela conspiração de matá-lo. E o rei Assuero pergunta assim: o que foi que eu fiz para honrar Mordecai depois que ele salvou a minha vida? E eles leram lá e disseram: não tem nada registrado aqui, não foi feito nada, Senhor. Ele: não, mas como não foi feito nada? Esse homem salvou a minha vida. Não, eu preciso honrar esse homem que salvou a minha vida. E o que eu devo fazer? Na mesma noite, estava ali Amã no pátio do palácio. Ali já com a trama para enforcar Mordecai. Ele queria levar essa ideia para o rei. Já tinha preparado tudo, colocado numa forca. Só bastava dar autorização do rei. E olha como o nosso Senhor age. E olha como o nosso Senhor age. Deus prepara tudo quando Ele quer nos honrar. Nosso Deus é um Deus de reviravoltas. É aquele que faz do dia para a noite o impossível acontecer. Eu quero te lembrar essa noite: tem alguém doente, o médico disse assim: não tem mais jeito. Há um problema financeiro, difícil de pagar, não tem como honrar. Há um relacionamento destruído, acabou, já é a última cartada, já fez tudo. Nosso Deus é aquele que, opa, do dia para a noite, como aconteceu aqui na palavra.
Traga uma Amã aqui à minha presença, que eu quero tratar com ele sobre como vou honrar Mordecai. Amã, o que faria eu para honrar alguém que me serviu fielmente, alguém que foi leal e fez uma grande coisa por mim? E Amã ali achando que era ele que ia ser honrado. Olha só, Amã achou que era ele que ia dar a ideia para ser honrado. Ele disse: olha rei, sabe o que tu fazes? Pega as melhores roupas que tens, as roupas finas, de linho fino, coloca no seu cavalo, e essa pessoa vai andar por aí e vai ser e vão gritar que essa pessoa está sendo honrada pelo rei. É a melhor ideia, a melhor honraria que pode dar a alguém. Amã achou que seria ele essa pessoa. E o rei disse: então vai, Amã, e faz isso exatamente com Mordecai. Eu queria ver a cara do Amã nesse momento, mas eu imagino. A pessoa que ele queria enforcar, ele vai ter que honrar. Ele vai ter que colocar no cavalo do rei, vestir a roupa do rei e andar pela cidade dizendo: esse é o rei, essa é a pessoa. E isso que acontece com quem o rei honra. Mordecai montado no cavalo e ele do lado. É isso que acontece com quem o rei honra. A cara dele de frustração, tendo que honrar a pessoa que ele queria enforcar. Meu Deus, olha só como Deus age. A pessoa que deveria estar enforcada, meus amados, que deveria estar morta, ela está ali sendo honrada pelo assassino por ser o assassino dela. O nosso Deus, ele age até quando a gente está dormindo. Mordecai não tinha jejuado, não tinha orado, não tinha se posicionado, mas Deus estava agindo ali a favor da vida dele, dando livramento para ele. E assim aconteceu. Mordecai foi honrado por Amã. Amã planejou matar Mordecai. A boca já estava pronta, o decreto já estava assinado ali para que ele fosse enforcado. Mas humanamente o fim estava decretado de Mordecai. Mas Deus é o Deus de livramento. Livrou a Mordecai. E vocês sabem como a história prossegue. O capítulo 6 começa com algo bem simples. Naquela noite o rei não conseguia dormir. Era uma noite que o nosso Deus tinha tirado o sono dele. E disse assim: rei, eu vou te mostrar algo que tu precisas fazer. Tu precisa honrar a quem me honra. Porque se trata de mim, e o meu nome é glorificado no tempo certo. Mordecai salvou a tua vida, mas eu agora vou honrar diante de todos, inclusive daquele que queria matá-lo. E Deus prepara tudo para que o nome dele seja glorificado. E assim, amados irmãos, somos nós, nesse ano de 2025, a gente se coloca na posição, a gente honra o nosso Deus, a gente faz e percebe, e a gente parece que não vê resposta, como aconteceu com Mordecai, que temia e tinha um coração temente a Deus. Esse ano, estamos a poucos dias de final do ano, a gente diz assim: daqui todos os meus planos de 2024, muita coisa deu errado, foi frustrado. Mas essa palavra que você fez esta noite, nosso Deus é o Deus de reviravoltas, que faz de dia para a noite a cura acontecer, o livramento ocorrer, a finança, a provisão chegar na tua mão. Aquilo que você espera no seu relacionamento, na sua casa, acontecer, prevalecendo o amor e o perdão. A cura é a restauração. Nosso Deus, ele faz acontecer, mas ele quer que o nosso coração temente a ele, na fidelidade, porque no momento dele que acontece. Quando Deus quer virar uma história, até o sono lhe tira a favor dos seus servos. O ponto que eu quero chamar a sua atenção é que só se pode chamar de reviravolta quando aquilo que você acreditava não acontece. Humanamente falando, aquilo que aos nossos olhos era impossível de nós realizarmos. Senão não se trata de uma reviravolta.
A reviravolta de Deus se faz quando nós entregamos a Ele e Ele faz o sobrenatural acontecer na nossa vida. Porque a honra é dele, a glória é dele. A mãe entra no pátio para pedir a morte de Mordecai. O rei Assuero chama a mãe para perguntar: o que se fará o homem que não vê desejo honrar? A mãe acha que é com ele, mas o plano todo muda ali. Aquilo que parecia certo não acontece. Reviravolta é quando você faz plano e Deus faz outro. É quando você se prepara para o pior e Deus surpreende com o melhor. É reviravolta quando toda a lógica é contrariada, não faz sentido nenhum mais para você. Quantos milagres já aconteceram nas nossas vidas que a gente nem lembra mais hoje? Amados, eu tenho o hábito de anotar tudo naquele caderno. Porque eu gosto de rememorar o que Deus faz por mim. E tem muita coisa ali que na minha memória eu já até esqueci. Mas quando eu pego o meu caderno, eu olho as palavras que Deus me dá, o que Ele usa para falar comigo. Meu Deus, quanta coisa o Senhor fez por mim. Isso se chama gratidão e até de coração grato a Deus. A gente abrir o caderno das nossas memórias e lembrar de tudo que Deus fez por nós, naquele momento que mais você precisa dele. Aí você diz assim: nossa, tanta coisa Deus já fez por mim, e eu aqui com esse problema, será que Ele não vai fazer o que eu quero? Pois eu te digo essa noite que Deus está no seu barco. Ele vai na sua tempestade. O nosso Deus é aquele que age no momento certo. Ele quer que nós tenhamos um coração cheio de fé. Quando Pedro disse para ele assim: Senhor, deixa eu ir aí contigo sobre as águas. Somente um discípulo teve essa coragem, a fé. Deixa eu ir contigo, Senhor, até você. E Jesus disse: vem, Pedro. Por que os outros discípulos não pediram para ir juntos? Porque se eles tivessem pedido, certamente Jesus não teria negado, porque o amor é o mesmo. Eles se calaram porque não tinham fé. Eles achavam que era impossível andar sobre as águas. Então viram só Pedro caminhar sobre as águas junto com Jesus. Aí está o seu diferencial, a fidelidade diante do nosso Senhor, de confiar nele em meio às circunstâncias que parece que vai afundar o teu pé, e vai te submergir até a cabeça, até o nariz e vai te afogar. Mas quando você escolhe segurar na mão do Senhor, dizer: não, Senhor, você é fiel a ti, eu vou ter o coração temente a ti, e assim eu sei que eu não vou ser envergonhado, porque o teu nome é glorificado na minha vida em tudo que tu fazes, ó Pai. A lógica humana diz: quem manda vence. Mas o sobrenatural de Deus é o que realmente faz o diferencial nas nossas vidas. Porque senão a glória seria toda humana. A gente teria tirado a glória de Deus. E eu quero fazer um parâmetro aqui com a história de José sobre fidelidade. José foi vendido como escravo pelos irmãos, todo mundo sabe da história. Foi humilhado, foi jogado em uma prisão. Ali era o filho dele, José. Aí não tem mais nada desse rapaz. Mas quando Deus quer fazer reviravolta, Ele coloca quem estava na forca como Mordecai no lugar de honra. Ele coloca o prisioneiro como José no lugar de honra para ser governador dos dias. E assim é que você está passando por uma provação. Senhor, eu sou tão pequeno, ninguém me vê. Eu sou praticamente imperceptível, invisível aos olhos de outras pessoas. Deus é o Deus de reviravoltas. 2026 será um lugar de honra para a tua vida. Coloque-se na posição, assim como Mordecai, assim como José. O nosso Senhor Jesus é aquele que agia quando as pessoas diziam: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Aleluia. Não tem mais jeito. Quantas pessoas Jesus ressuscitou? Quantas casas Jesus visitou? Não tem mais jeito, Jesus. A minha filha está ali, está morta. O Senhor chegou tarde. Não tem mais jeito. Lázaro já fede. Não tem mais jeito.
Ah, Senhor, meu filho está aí, não tem mais jeito. Mas Jesus é aquele que entra na tua vida. Ficou aí, tem jeito sim, e sou eu que vou mudar, sou eu que ressuscito, sou eu Deus de reviravolta, e você vai ver o que Deus vai fazer agora. E Ele ressuscita, Ele revive aquilo que era impossível acontecer. Porque nosso Deus é aquele que age quando tudo está perdido, quando a gente diz, meu Deus, para mim só tem a morte. Para mim, Pai, eu estou nas tuas mãos. O nosso Deus é aquele que contraria a lógica humana. A lógica do céu diz: quem permanece fiel, Deus exalta. Hoje eu culto dos dizimistas. Eu gosto de dizer, não tenho vergonha de dizer, que eu sou um dizimista fiel. E eu tenho um plano de escrever um livro nesse ano de 2016. Primeiro Deus, depois o mundo. É o título do livro que eu pretendo escrever. Porque primeiramente tem que ser Deus nas nossas vidas. Porque primeiramente tem que ser Deus em cada coisa que nós fizermos. Nós devemos ter um coração leal, temente a Deus e fiel a Ele. Quando a gente acorda, quando a gente entrega o nosso dia, quando a gente diz: aqui está, Senhor, a minha vida diante de Ti. Quando Deus nos abençoa, que é para Ele, primeiramente, que a gente deve correr e dar 10% que Ele nos confere. Eu não estou falando apenas de dinheiro, não, meus amados. Eu não estou tratando de dinheiro. Eu estou tratando do que a palavra diz. Porque muita gente esquece quando é abençoado. É muito fácil nos lembrarmos quando está lá o nosso barco, na beira de naufragar. Senhor, me ajuda. Tu não te importa que pereçamos, que nós vamos morrer. Mas quando a mar está calmo, tudo vai bem. É muito normal nós nos esquecermos de Deus. E deixarmos o barco correr. O que nosso Deus quer é a nossa posição de um coração temente, fiel e leal a Ele, justo e soberano. Primeiro Deus, depois o mundo. Primeiramente Jesus, Senhor, eu fui abençoado, eu vou na tua casa te apresentar, Senhor, o que eu tenho de mais precioso, que é o meu coração. Eu entrego a Ti meu coração cheio de gratidão. E segundamente, Senhor, eu entrego a Ti aquilo que Tu me confiou. A Tua porção, Senhor, está aqui. Porque não se trata de mim, se trata de Te honrar, Senhor. A honra é toda Tua. Isso não é meu, isso é Teu. Eu estou cumprindo a Tua palavra. Jamais você vai se arrepender de cumprir um preceito, uma palavra do Senhor. Porque a palavra que você lança, ela não volta a você. E se você cumprir o preceito de ser fiel a Deus em tudo que Ele lhe honra, Ele vai ser fiel com você em tudo. Ah, mas pastor Luiz, eu tenho sido dizimista, eu tenho passado por circunstâncias. Tudo tem um preparo, tudo é um processo na sua vida. Na minha vida, nas nossas vidas. Deus, Ele nos prepara para receber o melhor que Ele tem para cada um de nós. Mas para isso, a gente tem que passar por um processo. Muitos irmãos estão nesse processo desde 2019, desde 2020, passa 2021, passa 2022, vai vir um ano e está naquela peleja ainda. Mas ainda não se confrontou, Senhor, por que minha vida ainda não mudou? Como é que está o teu coração? Onde é que está o teu coração? Primeiro Deus ou depois o mundo? Ou você tem que ligar primeiramente as coisas do mundo para depois honrar a Deus? Como é que está a tua casa? Como é que está o teu ministério dentro de casa primeiramente? O nosso primeiro ministério, amados irmãos, é dentro do nosso lar. E a gente tem que dar atenção para dentro da nossa casa. Honrar os nossos pais, tratar bem os nossos filhos, nosso marido, esposa, porque é honrando a nossa família que nós estamos honrando também a Deus. No meio da tempestade, você estaria abraçado com os seus, não deixando o seu barco naufragar. Porque isso que Satanás quer é afundar a sua família, destruir tudo o que você construiu. Ele começa a agir pela tua família. Porque se ele começa a te enfraquecer na tua família, você não está bem para receber as coisas materiais que Deus tem preparado para você. Quem está me entendendo da glória a Deus? Para que você possa receber algo material de Deus, você tem que ser primeiramente curado e tratado.
para que Deus possa te abençoar. É por isso que nós estamos feridos, nós carregamos feridas. Cada um de nós já foi ferido ali profundamente com as marcas dessa vida. E tem hora que aquilo vem na nossa lembrança e o nosso coração chora por dentro. Porque ainda não estamos inteiramente curados. Nós precisamos primeiramente perdoar. Nós precisamos ter um coração que agrada a Deus, que mente a Ele, um coração perdoador, um coração que ama verdadeiramente. Eu não posso dizer que eu sou verdadeiramente cristão, dizendo que eu obedeço os mandamentos de Deus, se eu não cumpro a lei de amor. Porque os mandamentos estão aliados à lei de amor. Mandamento, obediência à palavra e o amor ensinado por Jesus Cristo. Tenha em mente que esses dois eles caminham juntos, eles não se apartam. Eu não posso dizer que eu sou um crente, um cristão, temente, obediente a Deus, se meu coração não está limpo, ele está impuro ainda. Não se trata de um coração humano, mas um coração que agrada a Deus. Davi tinha um coração temente a Deus porque ele se arrependia quando ele fazia algo de errado. Ele chorava, ele se entristecia. Você pode ler os salmos e sentir a dor de Davi quando ele se arrependia, porque ele sabia que ele tinha entristecido o Espírito Santo. Ele sabia que tinha entristecido a Deus. Ele se arrepende profundamente. Ó Senhor, não afaste de mim a tua presença, que é o que eu tenho de mais precioso. Castiga-me se for necessário, mas não tira de mim o que o Senhor tem de mais precioso. Isso se chama fidelidade. É a gente cair, mas se levantar no dia seguinte, se colocar na direção do que Deus tem preparado para as nossas vidas, se colocar no propósito, no plano, na bússola do que Ele quer nos direcionar. É essa posição que Deus quer. É reviravolta quando aparece uma palavrinha chamada milagre para cada um de nós. Milagre acontece não só quando se trata de cura, ele se trata também quando você menos espera, quando você está fora do controle para receber algo e Deus vai aqui e manda alguém na tua casa. Eu vim aqui porque Deus mandou. Eu vim aqui porque Deus disse que a tua tratar com você. Minha irmã, meu irmão, Deus sempre me direcionou para tratar com você. Eis o milagre do nosso Senhor. O livro é aberto exatamente na página certa do livramento de Mordecai, quando o rei estava sem sono. O que eu fiz para honrar esse homem que salvou a minha vida? Nada fizeste, Senhor. Ah, não, vou honrar esse homem. Esse homem foi honrado, o homem que estava para ser enforcado. E você sabe o que aconteceu com o homem que preparou uma ponta para ele? Está aqui, ó, no capítulo 7, verso 10. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Meus amados, é muito doido, né, quando a gente diz isso, como Deus age de uma forma assim, sobrenatural, que a gente diz, era impossível humanamente isso acontecer. O cara que era de confiança, a pessoa que era de confiança do rei Assuero, que ia lá para tratar com o rei, para enforcar o algoz dele, se enforcado na forca do algoz. E aí, antes de ser enforcado, dá honra para esse algoz, para essa possível vítima que é morto. O nosso Deus é assim. Quando Ele sabe que nós somos felizes, nós somos fiéis, nós somos leais a Ele, Ele age para nos livrar, Ele age para nos honrar, Ele age para nos curar, Ele age para nos tratar, Ele age para que tenhamos sabedoria que vem da Sua palavra. Amados, eu deixo uma reviravolta do Senhor Jesus. Eu posso dizer que eu estava desgovernado, prestes a cair numa ribanceira. Mas Deus foi lá e disse: não, essa ribanceira você não vai cair, você não vai ser destruído agora. Deus é aquele que me pegou, deixa eu pegar esse pedacinho de barro aí que eu vou moldar. E olha onde eu estou hoje, pregando a palavra dele, falando do amor dele, tratando com ele sobre o que ele fez comigo. Deus de reviravoltas.
O Deus que vai fazer uma reviravolta na sua vida, que faz a cada dia uma reviravolta como mais nós precisamos. Quantas coisas Ele fez e fará por nós, ainda nesse ano de 2026. Não fique triste se não aconteceu tudo o que você esperava, porque você passou por um processo, mas você tem que estar na posição para receber em 2026 aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Aí você vai glorificar o nome do Senhor e vai dizer: Deus, 2026 foi o ano da provisão da minha vida, foi o ano da cura, veio o milagre, veio a restauração. Você vai terminar o ano de 2026 aqui contando o seu testemunho, mas eu quero te dizer: primeiro Deus e depois o mundo. Tenha o hábito de escrever tudo que Deus faz por você, para que você não se esqueça. Porque quando você se lembra e agradece de tudo o que Deus fez por você lá atrás, seu coração se preenche de gratidão naturalmente. E Deus se agrada disso. No coração que agrada a Ele. Ó Senhor, olha só quantas coisas que já fizeste por mim, coisas aqui que eu nem lembrava. Obrigado, Senhor, porque ali muitas coisas não aconteceram como eu pedi, mas olha tantos que o Senhor fez por mim. Tenha a preparação para receber o que Deus tem para você. Se prepare, se coloque na posição. Muita gente pode dizer que foi sorte, mas você sabe o que é sorte na ótica de Deus? Sorte é o encontro da oportunidade com o preparado. Você tem que estar preparado, meu irmão e irmã, para receber aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Porque quando a oportunidade chegar, você não vai ter um coração ganancioso. Você vai saber honrar a Deus no pouco, para que Ele seja fiel com você no muito. Se você sabe honrar Ele em cada detalhe, R$10 eu dou R$1 para o Senhor Jesus. R$100 eu dou R$10, porque eu estou honrando as primícias do que Deus me confiou. R$100.000, mas R$10.000 é muito. R$10.000 não está aqui, mas é muito, vai passar aqui no buraquinho. Ser fiel no pouco que Deus te colocará no muito. Não deixe o teu coração se inclinar para as coisas materiais do Senhor. É aí que muita gente se perde. É aí que muita gente não agrada a Deus. Porque no pouquinho que lá vai agradando a Deus, mas quando chega no muito, diz: não, isso aqui é muito. Isso aqui é muito para a casa do Senhor. Não é muito, não, meus irmãos. Não se trata do pastor Rodrigo, não se trata da pastora Leila, não se trata da casa do Senhor apenas. Se trata de você servir ao Senhor com o que Ele te confiou de melhor nas suas mãos. E aqui é uma casa de bênçãos, é uma casa de provisão, é uma casa de ajudar pessoas, de curar relacionamentos, de restaurar vidas. Nada melhor do que estar na presença do Senhor e nós honrarmos Ele com que nos confere de melhor. José estava sendo preparado ali quando foi lançado na prisão. José foi preparado ali quando estava servindo na casa do Potifar. Ele estava preparado, sendo preparado quando estava servindo na casa do Potifar. Quando ele estava servindo ali na casa do Potifar, ele estava olhando como é que o egípcio vivia, como é que o egípcio se alimenta. Quando ele foi lançado na prisão, ele já sabia administrar a casa de um egípcio. Era um preparo para ele administrar o Egito todo. Ele não foi colocado ali aleatoriamente. Ele foi pousado, ele foi preparado por técnicas. Ele sabia administrar já. E quando ele é colocado como governador, ele administra o Egito com 7 anos de miséria, para que aquele povo não pereça, não morra de fome. E assim é cada um de nós, não prepare o que você está passando. É um preparo para o período de provisão. Se há 7 meses agora, 7 anos de escassez, vai vir depois 7 anos de provisão. Você tem que pensar dessa forma, meus amados irmãos. Nem tudo é como está. A nossa vida é um parâmetro que se muda a cada circunstância. Você não é a mesma pessoa de 5, de 10 anos atrás. Nem de hoje você se reconheceria.
você aí. E o que você quer, você tem que estar preparado. Muita gente vai dizer que é sorte. Aquela irmã tem muita sorte. Olha quanto ela é abençoada. Mas você recebeu porque você estava preparado. Porque Deus já estava te preparando. Assim como preparou José. Assim como um novo pecado. Assim como preparou o povo judeu para ser livrado da morte. Deus nos prepara para nos livrar, para nos honrar. E conheçamos Deus a cada dia através da sua palavra. Primeiro Deus, depois do mundo. Quem você era hoje, quem você era, não explica quem você é hoje. Talvez você não era para ter parado. Talvez você não era para ter desistido. Talvez tudo dizia que você não chegaria até aqui. Mas você está aqui. Você é a prova viva de que Deus faz reviravoltas. Se você ainda está de pé, é porque Deus virou a tua história. Jesus é o maior exemplo. A cruz pareceu a derrota dele. O túmulo parecia o fim. Mas aí, quando chegou no domingo, veio a reviravolta. O nosso Senhor é o nosso Deus de reviravoltas. José foi vendido pelos irmãos como escravo. Foi acusado injustamente e jogado na prisão. Na prisão veio a reviravolta para ser governador do Egito. Concluindo, a forca não era o seu final. O que prepararam contra você nunca será o seu fim. O mesmo Deus de Esther ainda está no controle da minha, da sua e das nossas vidas. Ele é aquele que age quando está fora do nosso controle, fora das nossas mãos. Ele é aquele que vem no último segundo. Talvez hoje você entrou aqui achando que era o fim, mas Deus mandou te dizer: isso é só o começo da sua reviravolta, minha filha. Isso é o começo da sua reviravolta, meu filho. Te prepara. 2026 está vindo aí. 2025 talvez seja uma palavra para você: resiliência, superação. Mas 2026 vai ser vitória. Será provisão, será milagre. Prepare o seu coração. Tenha tendência a Deus. Seja fiel a Ele em tudo que Ele lhe aprover. E Ele se agradará do teu coração. Se levante que eu quero orar por você.